Já tem bastante tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo e eu não consigo por uma série de motivos diferentes, ou seja, tempo, faculdade, ou até mesmo muito barulho. Mas eu decidi gravar mesmo assim, então pode ser que tenha barulho de carros passando na rua, motos, etc, cachorros, enfim. É inevitável, eu moro no centro da cidade e querendo ou não isso vai acontecer. E eu não quero que isso me impeça de gravar esse vídeo, enfim. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que me conhecem direta ou indiretamente, ou que convivem comigo em algum nível, sabem ou pelo menos já imaginaram qual seria a minha sexualidade. Algumas dessas pessoas sabem porque eu mesmo contei, mas pra boa parte delas eu sequer precisei falar sobre isso. Era algo que já ficava subentendido. Mesmo que por um pensamento meio errado, baseado nos estereótipos nos quais eu me enquadro. Por muito tempo eu achei que eu não precisava prestar contas a ninguém sobre isso, porque era algo que dizia respeito somente a mim, e de fato eu não precisava. Mas isso vinha de alguma forma me incomodando muito nos últimos dias. Recentemente o YouTube promoveu uma série de vídeos em parceria com alguns canais, principalmente o canal das Bi, apontando questões sobre os preconceitos que as pessoas LGBTs passam no seu dia a dia, inclusive dentro do seu próprio meio. O objetivo ali era mostrar para essas pessoas que elas possuem sim orgulho de ser da forma como elas são, e porque nós devemos continuar lutando pelos nossos direitos. No final de cada vídeo, a Jéssica, que é a fundadora do canal, lançava o convite para que as outras pessoas também pudessem estar gravando seus vídeos usando da hashtag orgulho de ser. E isso me levou a refletir um pouco sobre a forma como eu venho levando a minha vida. O significado que nós trazemos de orgulho nessa hashtag é o ato de sentir prazer em ser, se sentir feliz e confortável dessa forma. Embora eu quisesse muito gravar um vídeo falando sobre como eu me sinto bem, feliz e confortável em ser como eu sou, da forma como eu sou, eu não conseguia, porque isso ainda não era uma realidade na minha vida, pelo menos não até agora. Por algum tempo eu me fiz acreditar que eu não ligava mais para a opinião que as pessoas tinham formulado sobre mim. Afinal de contas, eu já havia me reprimido por muitos anos, esperando para viver a minha liberdade. E de certa forma, eu meio que já havia conquistado a minha independência. Eu já morava sozinho, eu já trabalhava, eu estudava, eu pagava as minhas próprias contas, eu era dono do meu próprio nariz. Mas no fundo eu sabia que isso não era de fato verdade. Eu ligava sim para a opinião dessas pessoas. Não de todas elas, mas de um grupo bem específico, com o qual eu convivi e me reprimi boa parte da minha vida, que seria a minha família. Por mais incrível que isso possa parecer, eu nunca me assumi sexualmente pra minha família em nenhum momento. E agora você que está me assistindo provavelmente deve estar me olhando e pensando: você jura, né, querida? E precisa? Mas sim, isso nunca aconteceu. Exceto por uma única exceção, que seria minha mãe. Eu não vou dizer que eles nunca souberam ou desconfiaram de nada, porque aí já são duas coisas bem diferentes. Mas, mesmo com algumas brincadeiras de profundo mau gosto e algumas críticas às quais eu era submetido por alguns membros específicos, eles nunca tiveram uma confirmação de mim. E no mesmo passo em que eu recebi alguns olhares de reprovação por gostos ou atividades comumente associadas ao universo dito como feminino, a possibilidade de algo diferente a uma heterossexualidade ali era completamente negada. Eu simplesmente não existia. Por muito tempo eu tive medo do que poderia acontecer comigo caso eles tivessem essa confirmação. Então, sempre que eu me sentia ameaçado de alguma forma, eu basicamente fugia, mudava de assunto, inventava qualquer coisa pra não ter que lidar com aquela situação. Quanta coisa eu já deixei de viver, eu já ocultei, eu já menti e até me neguei por causa disso. O medo era algo cotidiano na minha vida, e ele geralmente começava dentro de casa, e talvez por isso fosse um dos motivos do porquê doía tanto, porque não existia um lugar seguro. Ninguém quer ser rejeitado por ninguém. Principalmente por aqueles que, querendo ou não, fazem parte da sua história e parte daquilo que você é. Por aqueles que supostamente deveriam te amar e te acolher por algo que você nunca pediu pra ser. Isso sempre foi um peso muito grande pra mim, porque eu sempre tive um carinho muito grande por todos eles. E eu não queria perder isso. Eu não tenho dúvidas de que a pessoa que eu sou hoje foi profundamente afetada negativamente em vários aspectos por conta de todo esse medo. Em coisas que só quem convive comigo mais intimamente talvez seja capaz de perceber. Quando eu decidi contar pra minha mãe, eu já não conseguia lidar mais com aquilo sozinho. A minha vida mal parecia ter começado e eu já me sentia no fim. Todos os meus esforços pra parecer igual aos outros garotos pareciam inúteis porque eu sempre era percebido. Eu simplesmente não conseguia me adequar, o que acabou me propiciando uma série de ataques no decorrer da minha vida. E em alguns deles eu era ameaçado de morte, simplesmente por existir e por me fazer presente no mundo. Como não sentir medo disso quando se vê constantemente nos noticiários pessoas como eu sendo mortas pelos próprios pais? O que me faria pensar que um desconhecido qualquer não faria diferente comigo. Como me sentir seguro dessa forma?
Felizmente, e pra minha maior surpresa, minha mãe teve a melhor reação que eu podia receber. Enquanto tudo que eu conseguia fazer era chorar, ela simplesmente me abraçou e disse que apesar de esperar que não fosse verdade, ela já sabia. Mas que em hipótese alguma ela me rejeitaria. Pois antes de qualquer outra coisa, eu era seu filho e nada mudaria o que ela sentia por mim. Eu sei que muita gente se sentiria muito feliz na minha situação e até mesmo aliviado. E de fato, eu tive muita sorte. Mas ainda assim, eu não me sentia bem. Me doía ver o sofrimento dela com a notícia. Enquanto mãe de 3 filhos, de pais diferentes e solteira, a minha mãe já foi muito julgada na vida dela. E eu não queria ser mais um dos motivos para as pessoas a condenarem novamente por algo que ela não tem culpa alguma. Ninguém tem. Então quando eu contei pra ela, eu pedi que esse fosse o nosso segredo e nós nunca mais falamos sobre isso. Dessa vez eu simplesmente me afastei das pessoas. Eu não seria descoberto se eu não fosse visto. Então eu sempre ficava quieto em algum canto, mal saía de casa e as minhas interações se tornaram cada vez mais restritas. Na minha visão, essa coisa de ser feliz era só uma ilusão criada pelas pessoas para suportarem as suas existências sem sentido. Dessa forma eu fui me tornando uma pessoa cada vez mais amargurada, até eu perceber que eu estava me matando gradativamente e tive receio de chegar às vias de fato. Eu fui me cansando disso tudo e aos poucos eu fui me dividindo. Pra minha família eu era um e longe deles eu era outro. Não dava mais pra viver a vida de outra pessoa que sequer existia, senão a minha própria. Eu me submeti a uma série de infelicidades, primeiramente por medo, e segundamente na tentativa de evitar o sofrimento que eu vi em minha mãe se repetir também nos outros que eu amava. E isso precisava mudar. Eu demorei muito, mas eu entendi que eu não sou capaz de controlar a forma como as pessoas lidam com os próprios sentimentos. E se a minha sexualidade for um problema para as outras pessoas, em específico as da minha família, eu sinto muito, mas é algo que elas precisam resolver com elas mesmas. Só cabe a elas e a mais ninguém. Pois eu não tenho poder nenhum sobre isso. Eu sou dessa forma, eu sempre fui, e já tá mais do que claro que eu não vou mudar. Não me parece justo que eu abra mão de mim mesmo, simplesmente porque outras pessoas não concordam com a minha existência. Eu existo tanto quanto vocês. Então, lidem com isso. Meu nome é Marcos Fernandes e eu acredito que eu finalmente posso dizer que eu sinto sim orgulho em ser viado, gay, baitola, boiola, como preferirem. Isso não é uma ofensa. Aos meus familiares e principais endereçados desse vídeo, eu só espero que essa parte de quem eu sou não seja uma questão pra vocês. Mas caso seja, saibam que tudo foi dentro do possível, bom enquanto durou. A partir de agora eu me declaro livre pra me expressar da forma como eu quiser e eu não vou mais me privar de nada por conta dos outros. É isso.